queridos? Vamos lá então agora para Biologia B. Vamos então dar continuidade com a genética. Na nossa última aula a gente falou de alelos múltiplos, né? Onde a gente trabalhou com dois pares de genes ali dos alelos múltiplos e do fator RH, tá? E agora a gente trabalha ainda com dois pares de genes num processo de interação gênica. Ainda vale a segregação independente, tá? Cada par de genes que estamos trabalhando estão em cromossomos separados, tá? Então, quando a gente fala de interação gênica, tá? Isso daqui ainda tá dentro da segunda lei, tá, pessoal? Então, isso daqui ainda tá na segunda lei de Mendel, tá obedecendo à segregação independente. Só que agora não tenho mais que cada par de genes determina uma característica diferente. Como o nome está dizendo, eles vão interagir. Então, a interação gênica é quando você tem dois ou mais pares de genes determinando uma característica única, um único fenótipo, tá? Que, pessoal, vai ser o oposto de pleiotropia. Por isso que tá aqui interações gênicas e pleiotropia, porque a pleiotropia é exatamente o oposto da interação gênica. Então, ela só tá aqui para você comparar e porque as questões trazem esses dois termos para tentar te confundir, tá? Interação gênica versus pleiotropia. É exatamente o oposto, olha só. A pleiotropia é quando você tem um par de alelos gerando vários fenótipos. Como exemplo, a gente tem a fenilcetonúria, cujo alelo F minúsculo em homozigose recessiva aqui, então, gera diversos problemas, tá? Muito bem, então vamos colocar essa definição aqui que é importante. A pleiotropia é o oposto da interação gênica, porque você tem um par de genes gerando várias características, tá? Então esses são os genes pleiotrópicos, beleza? A CAF adora colocar isso aqui nas suas provas, adora, né? Tentar, a CAF trabalha muito com a parte conceitual, né, pessoal, da genética. Ela normalmente, nos seus itens ali, ela coloca bastante teoria e ali um item de continha, tá? É o que normalmente tem aparecido, tá? Nos últimos anos. Bom, então agora o foco da nossa aula é falar dos tipos de interações gênicas, pessoal. Porque assim, ó, existem três tipos de forma dos genes interagirem para gerar uma característica. Existe a interação gênica do tipo epistática, existe a interação gênica do tipo quantitativa, tá? E existe a interação gênica que a gente chama de clássica ou complementar. Então, ou genes complementares, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esses tipos de interações gênicas. Então, vamos dividir aqui. Interação gênica do tipo epistasia. A epistasia é quando um gene impede a ação de outro, ou melhor, um alelo vai inibir a ação do outro, tá? Então, na epistasia, eu vou ter um alelo que pode ser dominante ou recessivo, tá? Inibe a ação de outro gene. Então, eu tenho dois pares de genes. Normalmente, eles vão atuar na mesma via bioquímica. Normalmente não, eles vão atuar na mesma via bioquímica, tá? Então, olha só, eu teria aqui uma substância 1 que tem que virar a substância 2 para chegar na substância final, né? Então, isso daqui é uma via metabólica na célula. Por exemplo, a via de produção de melanina, tá? E aí, eu tenho um alelo epistático que vai inibir essa primeira parte da via bioquímica. Como ele já atrapalha o começo, o gene que atua aqui não consegue trabalhar, porque ele não tem a substância 2, tá?
Então isso é um exemplo clássico de epistasia. A gente tem várias vias bioquímicas no nosso corpo que são assim, tá? O fenótipo falso O, que é o fenótipo Bombaim, que talvez você se lembre, quem se lembra, é um exemplo de epistasia, tá? Dentro do sistema BO, por exemplo, tá? Então, ó, epi quer dizer acima, tá? Então, o alelo epistático, ele vem acima do outro, tá? Esses alelos que estão aqui são chamados de hipostático, porque ele fica abaixo, ele fica depois na via bioquímica, tá? Então também, como eu falei que a CAF gosta bastante desses termos, né? Então deixa eu dar alguns exemplos para vocês de epistasia, né? No caso aqui a epistasia recessiva, dessas coisas fofas aqui, né? Dos cães labradores, sempre aparece, porque é bem clássico esse exemplo, tá? A coloração dos labradores, ela pode ser preta ou marrom. Porém, temos um alelo na via bioquímica da deposição de pigmento que atua antes, que é o exão, permitindo a cor, mas o exinho impede a cor. Então, como ele impede a cor, ele atrapalha lá o começo da via bioquímica. Então, mesmo que o cachorrinho tenha o gene B, ou Bzão ou Bzinho, eles não vão atuar e o cachorrinho fica clarinho assim, né? Que seria o creme ou dourado, tá? Então, já vamos fazer um exercício em relação a isso. Temos aqui um exemplo de epistasia dominante. Até eu tirei essa imagem da prova da UFSC, que a UFSC deu desse jeito para vocês, né? Vocês estão vendo uma via bioquímica, substância branca virando verde para depois virar amarela, tá? Então, você tem um par de genes atuando aqui e outro atuando aqui. Então, eles estão interagindo, certo? Para gerar a cor amarela. Só que, o que você percebe? Que plantas com o genótipo Wzinho transformam branco em verde, mas plantas Wzão alguma coisa não formam uma enzima funcional e essa reação não acontece e a abóbora fica branca. E aí se essa via não acontece, não vai ter amarelo, certo? Então o aluno tinha que interpretar a legenda e fazer o exercício lá da UFSC, tá? Quando a gente faz o cruzamento aqui, só para vocês terem noção, né? Aqui eu teria branca com verde, daria 100% de branca em termos de genótipo, né? E aí quando você faz a autofecundação aí da F1, daria 12 para 3 para 1. Mas eu não quero que você decore, só tô dando um exemplo do que a UFSC cobrou para vocês nessa questão aqui. Mas a gente vai fazer um exercício aqui para ilustrar esse processo todo de epistasia, tá? Então, olha só, a cor da pelagem de camundongos é determinada por 2 genes. A pelagem preta é determinada pelo alelo emão e a pelagem marrom pelo alelo eminho, tá? Então, até agora, pessoal, ele não me falou que tipo de herança é. Então, ele falou que eu tenho a pelagem preta determinada pelo emão e a pelagem marrom pelo eminho. O alelo Bzão permite depósito de pigmento marrom ou preto. Então, o Bzão permite a cor. Vou colocar assim, tá? E o Bzinho não permite a deposição de pigmento. Claro que o Bzinho nunca vem sozinho. Bzinho impede a cor. Impede a cor. Ou seja, inibe. Tá determinando a pelagem branca, portanto, Bzinho vai ser branco, impedindo então a ação do preto e do marrom. Então você já entendeu que o Bzinho é o gene epistático, é um caso de epistasia recessiva, certo, pessoal? Tá? E esses genes aqui, eles são chamados de hipostáticos, porque eles são afetados pelo epistático, beleza? Tá, vamos ver o que ele pede então. Os genes envolvidos estão em diferentes pares de cromossomos, então isso ele falou só para te garantir que você está dentro da segunda lei de Mendel, segregação independente. Quais são os possíveis fenótipos dos descendentes gerados do cruzamento entre uma fêmea? Então ele quer que eu faça o cruzamento de uma fêmea emão, Bzinho, com um macho eminho, Bzão.
Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que eu faço para vocês antes de achar os fenótipos. Como é que são esse casal, né? Então, olha só. Quando tem bezinho, bezinho, é branco. Então, eu tenho uma fêmea branca, tá? Só que ela é duplo, ela é homozigota dominante para preto, tá? Mas ela tem o gene epistático. E esse aqui, ele tem o bezão, que permite a cor, tá? Então, ele é marrom, beleza? Tá. Temos que fazer o cruzamento, então. Aqui, pessoal, vale, não precisa cruzar separado, por quê? E multiplicar as probabilidades, porque os cruzamentos são pequenos, olha só. Que gametas essa fêmea produz? Ela é duplo homozigota, então ela só produz um tipo de gameta, tá? Então os gametas que ela produz é emão, bezinho, só. E esse macho aqui produz dois tipos de gameta, eminho combinado com bezão, bezinho. Então olha só, o meu quadro fica 2 por 1, tá? Eminho, bezão, eminho, bezinho, com emão, bezinho, certo? Dá emão, eminho, bezão, bezinho, emão, eminho, bezinho, bezinho. Vamos ver quais são os fenótipos aqui? Deu bezinho, bezinho? Deu bezinho, bezinho, branco. Não interessa o que vem antes, né? E tem bezão, aí sim determina o que vem antes, que é o preto. Então, deu 50% de camundongos, né? Camundongos pretos e 50% de brancos, beleza? Letra B. Em um cruzamento teste, uma fêmea, cruzamento teste, não sei se vocês se lembram, é quando você cruza com um duplo recessivo, tá? Então, em um cruzamento teste, uma fêmea branca foi cruzada com um macho preto, gerando descendentes de pelagens preta, branca e marrom, sendo que cada um deles apresentava apenas uma cor. Quais os genótipos dessa fêmea e desse macho e qual a probabilidade de nascer um filhote marrom na descendência gerada desse cruzamento teste? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui. Ele cruzou uma fêmea branca com um macho preto. Minutinho aqui, que esse meu quadro é horrível de apagar. Eu já molhei o paninho, mas vamos lá. Então, vamos colocar aqui a fêmea branca, lembrando que para ela ser branca, ela tem que ter bezinho, bezinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, fêmea branca com um macho preto, certo? Só que você se lembra, então, que para ela ser branca, ela tem que ser bezinho, bezinho e não interessa o que vem antes. Para ele ser preto, ele tem que ser emão alguma coisa, bezão alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês do cruzamento teste, né? Que é cruzar com um duplo recessivo. Então, provavelmente ela é a dupla recessiva, tá? Mas eu vou provar também para vocês por conta dos descendentes, né? Porque esse cruzamento gerou preto, gerou branco e gerou marrom, sendo que cada um deles apresentava apenas uma cor, tá? Então temos essa proporção. Então, pessoal, o que você sabe? Se gerou branco, bezinho, bezinho, né? Então aqui veio um bezinho. Se gerou, aqui eu não sei. Se gerou marrom, é porque eu tenho eminho, eminho e bezão alguma coisa. Eminho, eminho, você já sabe que veio um eminho daqui, um eminho daqui, certo? E quando é preto, né, você sabe que é emão alguma coisa, bezão alguma coisa. Então, aquilo que eu te falei sobre cruzamento teste, ela tem que ser eminho, porque eu tenho que ter um duplo recessivo. Então, isso daqui eu sei porque ele me falou que é um cruzamento teste, tá? Então, você tem que saber isso da genética. Quando fala de cruzamento teste, eu vou cruzar com um duplo recessivo, tá? E eu consegui descobrir o genótipo do pai. Então, ele pede quais os genótipos dessa fêmea e desse macho, estão aqui.
Qual a probabilidade de nascer um filhote marrom na descendência gerada desse cruzamento teste? Então aqui eu preciso fazer o cruzamento. Filhote marrom, um gameta só, eminho, bezinho, tá? Daqui, e aqui dá os 4 tipos: emão, bezão, emão, bezinho, eminho, bezão, eminho, bezinho, certo? 4 tipos de gametas aqui: emão, eminho, bezão, bezinho, emão, eminho, bezinho, bezinho, eminho, eminho, bezão, bezinho, eminho, eminho, bezinho, bezinho. Quem é marrom aqui, pessoal? Este aqui, porque ele tem o bezão e a eminho, eminho, 1/4. Esse daqui, lembra que ele é branco, tá? Porque esse daqui é epistático, belezinha? Então é isso, tá? Os genótipos estão aí e a probabilidade é de 1/4 ou 25%. Fechou? Beleza. Agora, um exemplo de epistasia duplo recessiva que eu falei para vocês. Então, a interação gênica pode ser também chamada de epistasia duplo recessiva ou genes complementares, tá? Essa daqui normalmente aparece como um exemplo para vocês da audição humana, tá? A audição humana, ela só acontece, anormal, quando 2 pares de genes, tá, são dominantes. Por isso que ela chama duplo recessiva. Por quê? A pessoa, se ela for duplo recessiva para a formação da cóclea e do nervo auditivo, ela não vai ter nem cóclea e nem nervo auditivo e ela tem uma surdez, né, permanente, tá? Agora, às vezes a pessoa não tem cóclea, mas tem nervo auditivo, ou tem nervo auditivo e não tem cóclea. Aí, às vezes, no caso, quando a pessoa tem tem nervo auditivo funcionando, mas não tem cóclea, resolve-se com um implante coclear, né? Então, qualquer par de recessivos, seja o azinho ou o bezinho, vai inibir o efeito do outro. Por isso que chama duplo recessiva, epistasia duplo recessiva, porque não é só um par recessivo que inibe, deu para entender? Qualquer um dos dois, tá? Então, esse seria um exemplo. Agora, existe a interação gênica não epistática, que a gente fala da crista da galinha, né? Onde você tem a interação de alelos de diferentes locos, ou seja, a segunda lei, interagindo para formar uma característica. Por exemplo, você tem errão, exão, crista nós, dominante para os dois, crista nós. Dominante, recessivo, crista rosa. Recessivo e dominante, crista ervilha. Recessivo e recessivo, crista simples. Então, você vê que todos vão ter um fenótipo aí diferente, tá? Essa interação não epistática, ela obedece a mesma proporção da segunda lei, tá? Quando cai, você vai resolver normal, tá? Então, não vou nem fazer nenhum exercício, porque é o que você já está acostumado. E você não tem que decorar nada disso, tá? O exercício vai te dar, beleza? Só como um exemplo de interação. Agora chegamos na última parte da aula, que é a herança quantitativa. Uma herança que cai bastante, assim como a epistasia, tá? E aí, na herança quantitativa, eu tenho 2 ou mais pares de genes cujos alelos dominantes têm efeito aditivo. Então, cada alelo dominante tem efeito aditivo. Gente, como o próprio nome está dizendo, é uma herança quantitativa, que você quantifica as características. Então, envolve altura, envolve peso, envolve cores, tá? Muito bem. Então, olha só, a cor da pele humana é o exemplo clássico que a gente tem de herança quantitativa, mas você vai pegar exercícios com peso de frutos, por exemplo, tá? Com altura de plantas e com cores. Então, aqui, por exemplo, olha só, cada alelo dominante tem um efeito aditivo e eu vou pegar o exemplo da cor da pele humana determinada por 2 pares de genes. Geraria para mim 5 fenótipos, tá? Então, a gente teria, numa herança quantitativa, você já vai perceber que os fenótipos, existe o que a gente chama de fenótipos extremos, que seria o mais claro e o mais escuro.
ou o mais pesado e o mais leve, ou o mais alto e o mais baixo, tá? Sempre o menor de todos, ou o mais claro, ou o mais leve, não vai ter nenhum gene aditivo, vai ser tudo recessivo. E o mais pesado vai ter todos os recessivos, certo? Então, na herança quantitativa, que é um tipo de interação, certo? Numa interação gênica chamada de quantitativa, você tem o que a gente chama de efeito aditivo dos alelos dominantes. Beleza? Então, você vai ter como características os fenótipos extremos, tá? Fenótipos extremos. Então, por exemplo, o azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou o azão, azão, bezão, bezão, certo? Com 0 gene aditivo, com 4 genes aditivos aqui, tá? E eu vou ter o intermediário. O intermediário, fenótipo intermediário. Você vai ver que o intermediário sempre vai aparecer em maior proporção. Por que que o intermediário vai aparecer em maior proporção? Porque você vai ter várias combinações para ele, ó, tá? Ele vai poder ser, nesse caso, azão, azão, bezinho, bezinho. Ele pode ser azinho, azinho, bezão, bezão. Ou ele pode ser ainda azão, azinho, bezão, bezinho. Ele precisa ter 2 alelos. Opa, aqui eu fiz errado. Bezão, bezão. Ele precisa ter 2 alelos dominantes, certo? E aqui a gente teria os outros intermediários. Então, você já percebeu uma característica que toda herança quantitativa, ela vai obedecer uma curva, que a gente fala que é a curva normal, tá? A UFSC fala sobre essa curva, ela colocou na sua prova como uma distribuição contínua de suas classes, indo do mais claro para o mais escuro, do mais leve para o mais pesado e assim sucessivamente, tá? A gente já vai fazer esse exercício da UFSC. Cálculo do número de fenótipos, uma coisa bem importante nas heranças quantitativas, pessoal. Dependendo do número de alelos, você já consegue saber o número de fenótipos. Então aqui, por exemplo, ó, eu tinha 4 alelos, estou trabalhando com 4 alelos, 2 pares de genes, 4 alelos, tá? Então, para fazer esse cálculo dos fenótipos, do número de fenótipos, a gente tem, tá, o número de genes alelos mais 1. Tá? É assim que você vai fazer. Então, se eu tenho azão, azão, bezão, bezão, eu sei que isso é uma herança quantitativa, eu sei que todas as combinações possíveis vão gerar 5 fenótipos. Se eu tiver azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, vai dar 7 fenótipos. Se eu estiver trabalhando com azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão, 4 pares de genes, né? 4, 8 vai dar 9 fenótipos. E assim sucessivamente, tá? Para você ter noção, acredita-se que para pigmentação do nosso olho, a gente tenha uma herança quantitativa aí de 7 pares de genes. 7 pares de genes dá 14 alelos, certo? 14 alelos mais 1 dá 15 fenótipos. Por isso que a gente tem tantas nuances de cor de olho, tá? Muito bem. E aqui coloquei o gráfico que eu já construí ali com vocês, variações contínuas de fenótipos, acho que já deu para você entender, tá? E por último, pessoal, uma regrinha do uso do triângulo de Pascal.
Dificilmente vai aparecer para você construir ou para você usar, mas isso é falado nos itens, tá? Que as proporções fenotípicas de uma herança quantitativa podem ser obtidas através do triângulo de Pascal. Exatamente. Olha só, porque o triângulo de Pascal, né? Ele é tudo um nas pontinhas, tá? E você tá vendo que os intermediários são sempre em maior quantidade, tá? Então, se aparecer, pessoal, a gente usa assim. O número de fenótipos é igual ao número da linha. Isso daqui eu usaria na seguinte situação, ó. Se ele pedisse para eu fazer o cruzamento entre dois duplo heterozigotos ou dois triplo heterozigotos. Então, adianto já para vocês que é o seguinte. Se ele te pedisse, tá, para fazer esse cruzamento aqui da cor de pele, dois mulatos médios, tá, duplo heterozigotos. Você sabe que é o cruzamento grandão. E ele quer a proporção fenotípica desse cruzamento. Para eu não ter que fazer o cruzamento grandão, para eu não ter que separar e achar todas as probabilidades, tá? Eu posso simplesmente lembrar que eu posso usar qual linha? A linha que você vai usar é o número de fenótipos, tá? Então, usar a linha igual ao número de fenótipos. Então, olha só. A linha do triângulo igual ao número de fenótipos. Quantos fenótipos eu tenho aqui? Eu vou ter 5 fenótipos. Então, eu vou para a linha 5 do triângulo, que é essa aqui. Então, a proporção fenotípica vai ser 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Ou seja, um negro, 4 mulatos escuros, 6 mulatos médios, 4 mulato claro e 1 para branco, por exemplo, tá? Desculpa, não usa-se mais o termo mulato, né? Vício de linguagem, desculpa, usa-se o termo moreno, né? Moreno médio, moreno claro, moreno escuro, beleza? Tá. Agora, se ele te pedisse para fazer esse cruzamento, você não vai fazer esse cruzamento. Aqui você teria que com certeza fazer o cruzamento separado e multiplicar as probabilidades. Então, ó, por exemplo, para fazer esse cruzamento, para obter as proporções fenotípicas, é só olhar na 7ª linha do triângulo, que é essa aqui. 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1, tá certo? Então, isso normalmente vai aparecer para vocês, se aparecer, tá? A CAF, por exemplo, URGS, tá? Paraná. E aí eles colocam, né, normalmente como uma teoria, na forma de teoria mesmo, para calcular, né, para obter as proporções fenotípicas entre heterozigotos, beleza? E aí vamos finalizar com esse exercício da UFSC de 2015, que fala o seguinte, ó, para aplicar a herança da cor da pele nos humanos, existem 2 modelos poligênicos. O primeiro baseia-se na existência de 2 genes com 2 alelos cada um. O segundo admite a existência de 3 genes, cada um deles também cada um deles também com 2 alelos. No primeiro modelo, indivíduos azão, azão, bezão, bezão seriam negros. Então, deixa eu só colocar aqui para a gente não se perder. Então, ele fala de 2 modelos. Azão, azão, bezão, bezão seria o negro no primeiro modelo, tá? Depois, azinho, azinho, bezinho, bezinho seria branco, que é o que a gente estava trabalhando. E aí ele fala, no segundo modelo, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão seriam negros e azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho seria branco. Então aí nesse daqui seria assim, beleza? Tá. Em ambos os modelos, a ação dos genes e dos seus alelos seria aditiva. Então, ele me falou que eu tenho genes aditivos, herança quantitativa. Não existindo relação de dominância entre os alelos envolvidos. A cor da pele dependeria, então, da presença de mais
ou menos alelos ativos na produção de melanina, sendo um modelo típico de herança quantitativa. Ele até te falou que é herança quantitativa. Então, letra com relação aos itens, né? Vamos ver o que está correto. 01. Em ambos os modelos, pessoal, o padrão de herança é autossômico recessivo? É autossômico, mas não é recessivo, porque eu não tenho dominante recessivo numa herança quantitativa, certo? Numa herança quantitativa, eu tenho genes aditivos, não genes dominantes e genes recessivos, beleza? Tá? Ele até fala isso aqui, que não existe relação de dominância, beleza? Falso, então. No primeiro modelo, a chance de um casal duplo heterozigoto ter um descendente negro é de 6,25%. Pessoal, um casal no primeiro modelo, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Um casal duplo heterozigoto ter um descendente negro. Negro é um extremo, certo? Se você lembrasse do triângulo, você já saberia que é 1 sobre o total. Tá? Porque os extremos são sempre 1 no triângulo de Pascal, certo? Ó, os extremos são sempre 1. Então, você já saberia que é 1 sobre o total. Qual é o total que a gente vai ter aqui? Desculpa, fui aqui. Qual o total que a gente vai ter? 16. Então, eu já sei que negro é 1 sobre 16 pensando no triângulo, tá? Mas, não lembrei disso. Vamos fazer o cruzamento? Não, grandão. Cruza separado, você só quer um deles. Negro é azão, azão, bezão, bezão. Então, qual a chance? Você cruza esse com esse, para dar azão, azão é 1/4. E bezão, bezão, 1/4. Esse E multiplica 1 sobre 16, certo? Entenderam o que eu fiz? Não sei se eu fui rápida demais. Ó, pessoal, eu fiz o cruzamento separado, tá? Azão, azinho, azão, azinho. E aí dá 1/4 de azão, azão. Cruza bezão, bezinho com bezão, bezinho. Bezão, bezão. Bezão, bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. 1/4, beleza? Tá. 1 sobre 16 é 6,25. Tá? Só dividir. Perfeito. 0,2 correta. No segundo modelo, a chance de um casal triplo heterozigoto ter um descendente branco. Triplo heterozigoto, pessoal, vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Ó, só vou cruzar mais um aqui, né? Porque ele quer branco, certo? Ele quer a chance de nascer azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Então, é 1/4, 1/4 e 1/4. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, certo? Isso vai dar 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 1 sobre 64. Que não dá 3,12, dá 1 e pouquinho, tá? Então, falso. No primeiro modelo, a possibilidade de existirem 4 classes fenotípicas. Primeiro modelo, 4 alelos, 5 fenótipos. Falso. No segundo modelo, a existência de 7 classes fenotípicas. Sim. O segundo modelo é esse aqui. 6 alelos, 7 fenótipos. Correto. Eu acho que eu fui... Desculpa, não tinha colocado as bolinhas. 32. Na herança de padrão quantitativo, as condições ambientais têm pouca influência nos fenótipos. Bem lembrado, dona Ufsky, que assim eu lembro de falar para vocês. Numa herança quantitativa, como é peso, altura e cor, o meio interfere muito nisso, gente. Lembra que o fenótipo sempre depende da ação do meio, mas na herança quantitativa mais ainda. Porque depende da nutrição da planta, da alimentação, da condição solar, tá? Então, falso, porque as condições ambientais têm muita influência, tá? E 64 e última, o gráfico da distribuição das classes fenotípicas, lembra? De uma herança quantitativa tende a apresentar uma distribuição contínua de suas classes? Sim, exatamente o que a gente acabou de ver. Fechou, queridos? Era isso então que tínhamos para hoje, tá?
Com isso a gente encerra a segregação independente e a semana que vem a gente entra em linkage e cromossomos sexuais para finalizar a genética, tá bom? Era isso então, beijo e até segunda, pessoal. Tchau, tchau!